Olá, boa noite. A paz do Senhor, amados. Estou esperando você chegar aí para a gente começar mais um culto de ensino. Vamos orar. Então vou esperar um pouquinho para que vocês venham conseguir chegar aí. Para a gente começar hoje um culto de ensino abençoado, onde tenho certeza que Deus tem algo para a minha vida, algo para a sua vida. Eu creio que em nome de Jesus será um tempo proveitoso na presença de Deus. Eu creio que hoje nós vamos ser orientados por Deus a um novo tempo, né? A um despertar. Eu constantemente venho falando sobre isso, desde muito antes de acontecer essa situação. E olá, Ana, boa noite. Ana, alguém aí? Vai dando seu alô aí para mim falando, interagindo com você. Inicialmente, antes da gente começar o andamento do culto, eu quero te convidar a orar, porque sem oração não tem ação. Então, uma das coisas que eu aprendi é que quanto mais orarmos, mais vamos ver do agir de Deus. Então, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa se entregar, a gente precisa ter tempo para Deus, para que quando nós orarmos, o Senhor fala assim, esse filho tem intimidade comigo, ele fala constantemente comigo. Então, se esse povo que se chama pelo meu nome orar, eu tenho certeza que muitas coisas nós vamos ver. Então, eu quero convidar a você que já está aí conosco a orar juntamente comigo, a buscar a presença do Pai, a se atentar a um tempo de qualidade na presença de Deus. Nós temos 24 horas no dia, e das 24 horas do dia, a gente usa muito pouco dessas horas para glorificar a Deus. Então, se esse é o momento que você tem para glorificar a Deus, por favor, verdadeiramente glorifique a Deus. Dê um tempo de qualidade, o melhor para Deus você pode entregar. Tem um louvor que fala, o meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés. E é fato. Eu vejo que esse é o momento onde nós precisamos nos derramar, entrarmos na presença do Senhor com temor e com tremor. Amém? Então quero convidar você a orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua presença, primeiramente te agradecendo pelo Deus bondoso, zeloso, um Deus que cuida e que nos ama, um Deus que nos protege, que nos guarda. Nós queremos te bendizer por isso, Senhor, e dizer que o Senhor é exaltado, maravilhoso, o Senhor é um Deus excelente, o Senhor igual a ti não há. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado pela entrega que o Senhor deu do seu Filho a nós e obrigado por nos entregar o teu Santo Espírito. Pai, queremos pedir perdão por todas as nossas falhas, porque são muitas as nossas falhas, são muitos os nossos pecados. Queremos pedir perdão e pedir a Ti, Senhor, que, por favor, abra os nossos entendimentos, quebre o nosso orgulho, para que nós venhamos reconhecer a condição de homens e mulheres falhos na Tua presença, mas que estamos buscando o aperfeiçoamento, buscando, Senhor, mais da Sua santidade, buscando mais da Tua intimidade. Senhor, entra nesta casa que está me ouvindo agora. Pai querido, entra dentro deste lar, fala com as pessoas que estão aí dentro deste lar, consola aqueles que precisam de consolo, fortifica aqueles que precisam de força, cura aqueles que estão doentes, trata aqueles que precisam ser tratados. Pai, haja dentro desses casamentos, haja no relacionamento de pais e filhos. Pai, abre porta de emprego, abençoa essas pessoas. Pai, nós somente podemos pedir ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz. E eu creio, Senhor, que as Tuas mãos não estão atadas e nem tampouco seus ouvidos estão tampados para que não possam ouvir o nosso clamor. Eu peço a Ti, Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz, Aline, Wellington, Deus abençoe vocês, Saninha e os demais irmãos que estão por aí. Quero já agradecer por vocês e vai convidando pessoas aí, porque hoje o tema é um tema bem interessante. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir o que vai ser falado aqui hoje. Mas antes disso a gente vai louvar
Como eu disse, me perdoe pela minha garganta, que não está muito boa, pelo menos para cantar, não. Para falar, tudo bem, mas para cantar não tá. Então eu peço para vocês, Deus abençoe. Quem está aí, Pablo? Vanderlei. Vanderlei, Deus abençoe você que está aí já e outras pessoas que estão aqui na sala, aqui também. A Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Queridos, então vamos louvar a Deus? Pai, eu sei, a presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Vamos lá. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe Simone, Larissa, que estão chegando aí, né? Deus abençoe, primo. Glória a Deus. Por cada um de vocês que já está aí conosco nesta noite abençoada. Eu creio nisso, que a alegria do Senhor é a nossa força, o que vai nos manter de pé, o que vai nos manter firmes e fortes, sem dúvida, Senhor, não é a tua força, mas é a força que o Senhor dará para você. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, é uma série de ministrações. Eu tenho certeza, me conhecendo, que eu não vou conseguir terminar hoje, então vai virar uma série de ministrações aí. E eu quero convidar a você hoje, já temos umas pessoas aí, que Deus abençoe as pessoas que estão, tá? É um momento para Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma série Aprendendo a Viver. Amém? Então nós vamos falar como nós devemos nos portar. Vamos ver, vamos notar, porque nesse estudo Deus vem mostrando para mim muita coisa que a gente ainda não aprendeu a viver ainda sobre esta terra. A gente não aprendeu, por mais que muitas vezes lemos Bíblia, a gente não está aplicando tudo que a gente aprendeu da Bíblia, a tranquilidade que nós devemos ter nas circunstâncias adversas.
como que nós vamos lidar com as situações adversas, difíceis da nossa vida. Então, eu creio que Deus vai falar muito com vocês. Amém? Pode colocar o fundo aí. E eu gostaria que os irmãos, hoje, abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses, no seu capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Isso, glória a Deus. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Verso 6 ao 8, tá? Do 6 ao 8, Filipenses 4, do 6 ao 8. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus falou muito comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará ao Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, e tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aleluia. Algo que, quando eu comecei a estudar para poder trazer essa mensagem, esse estudo para o dia de hoje, o que é o ser humano, o que é o homem, o que é a mulher? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A alma é a sede dos nossos sentimentos. E eu quero perguntar para você, o que você tem guardado na tua alma? O que tem entrado dentro da tua alma? O que é que alimenta a tua alma? Eu entendo que assim, de acordo com o alimento que você come, você vai ter uma condição. Se você come alimentos ruins, a condição da tua saúde vai ser ruim. Se você come alimentos bons, a condição do seu corpo, da tua saúde, será boa. Então, de acordo com aquilo que você come, você vai ter um determinado tipo de saúde. E eu quero dizer, o que a tua alma tem comido? O que a tua alma tem se nutrido? De coisas com nutrientes ou de coisas que te fazem mal? Constantemente agora, e eu não estou dizendo que você precisa ser um desinformado, mas constantemente as pessoas só falam de coronavírus. 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 Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Além do coronavírus, temos um monte de outras coisas. E de coisas ruins e de coisas boas. E eu quero perguntar para você, do que você tem se alimentado hoje? Notícias de coronavírus? Ou notícias de Deus? Dizendo que a paz que excede todo entendimento, Ele nos tem para nos dar. E o Senhor quer dar isso para mim e para a tua alma, para que você e eu venha nos alimentarmos nesta noite, para que a minha e a tua alma venha se alimentar nesta noite, para que eu e você venha ter um tempo verdadeiramente proveitoso, se enchendo verdadeiramente daquilo que é nutriente para você caminhar. Não estou dizendo para você ser um desinformado, mas eu estou dizendo para você que você não pode viver somente à base de notícias ruins. O próprio livro de Filipenses vem dizendo, e é algo muito gostoso de se ouvir, alegrai-vos sempre no Senhor. O grande problema é que as pessoas estão procurando alegria no mundo, e o Senhor querendo mostrar para mim e para você, filho, você quer ter motivo para se alegrar? Ei, se alegra sempre em mim, aleluia. E novamente vos afirmo, vos alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas.
breve voltará. E isso que tem que alimentar a minha e a tua alma. Saber que o Senhor, a palavra de Deus diz, alegrai-vos em mim. Por quê? Porque logo mais eu estou voltando. Então para de ficar desesperado, para de viver uma vida de coisas ruins e vamos olhar também para as coisas boas. Ver que no meio dessa situação Deus tem te guardado, tem te protegido, tem te livrado e todos os motivos você tem para glorificar a Deus. Eu quero convidar a você a abrir os teus olhos para a vida que o Senhor tem te dado e que muitas vezes você não tem valorizado o tanto que é para ser valorizado. Aleluia! E não andeis ansiosos por motivo algum. Aleluia! Esse é o versículo 6. Eu gostaria que você estivesse olhando verdadeiramente na tua casa, sobre a tua Bíblia aí. Ana Cláudia, Deus abençoe. Betânia, Deus abençoe. Zeneide, Deus abençoe. Aline, depois vão me falando aqui para mim saber as pessoas que eu vou dando um toque aí. E vão chamando mais pessoas aí. E ele diz, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Deus está dizendo assim, qual que é a tua necessidade? Fala comigo. Fala comigo, qual que é a tua necessidade? Mas o grande problema não é falar, porque tem pessoas que oram. Mas o grande problema é que não tem a confiança de que Deus está ouvindo. O fato de orar não é simplesmente o fato de orar que vai fazer você ter mais fé. Você tem que orar porque você tem fé. Então, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo aqui, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, orações e súplicas e ações de graça. A maneira como o Senhor quer que você apresente as suas necessidades é em oração, mas uma oração de quem confia. Paz, graça. Uma oração de quem confia no Senhor. Não adianta orar sem confiar que o Senhor é o Deus que tem poder para realizar as coisas. Algo que no estudo, aqui depois eu vou dar as fontes da onde eu trouxe para você também procurar, depois ler livros tal, e tudo mais. Uma das fontes, o escritor diz assim, que os homens são como pontes. Ou seja, os problemas são para vir e passarem. Porém, uma ponte, aonde se tem a ponte, e ali para constantemente pesos em cima dessa ponte, em algum momento essa ponte vai ceder. Por quê? Porque ela não foi feita para sustentar peso, é para ter passagem de peso. Não é para ter um tempo ali constante sobre um peso constante. E algo que eu achei muito impressionante é fato. O que vai fazer você passar pelas dificuldades da vida? O que é o tanto de maturidade que você adquire ao decorrer da vida? E maturidade não se dá somente pelo tempo de vida, porque tem muitas pessoas bem mais velhas e que não têm maturidade. E tem pessoas mais novas que adquiriram maturidade. Maturidade, ela é adquirida com uma outra coisa, um outro ingrediente, que chama humildade. Tem pessoas que não aprendem porque não é humilde. Somente quem é humilde aprende. A própria palavra de Deus diz, corrija um mais sábio, porém corrija um tolo, e ele se torna o teu inimigo. Então, o que vai definir o nível de maturidade é o quanto você é ensinável, o quanto você aprende. Porque tem pessoas que passam constantemente pelas mesmas situações, porque não aprendeu. E por que tem pessoas que passam a primeira vez e depois ela já não passa mais por aquilo? Porque ela é ensinável. Então aquela situação adversa ensinou a ela. Então aqui dentro do estudo, a gente vai falar bastante aqui hoje, algo que diz assim, os bons momentos nós guardamos no bolso, mas os maus momentos guardamos no coração. E isso o Senhor quer ensinar a mim e a você a viver. Ele está dizendo, filho, não é isso que eu quero para você. Por isso que ele vai falar aos filipenses dessa maneira. Pensa em coisas boas. As coisas más nós deveríamos guardar no bolso. Por quê? Quantas vezes você já perdeu coisas que você colocou no bolso? Porém, aquilo que está guardado dentro do teu coração, rancores, que aí que já não era para estar, mas está guardado
dentro do lugar que é fechado. E só você pode retirar. Só você pode retirar o que está aí dentro. No teu bolso. No teu bolso, você mesmo pode, quando vai colocar alguma coisa, ou vai tirar, pode perder. Então, as coisas más você coloca no bolso, porque em algum momento da tua caminhada, quando você for colocar alguma coisa, for tirar alguma coisa, você pode perder isso na caminhada. Porém, o que está guardado dentro do teu coração, pode passar anos, mas em algum momento você vai encontrar aquilo dali. Alguma coisa vai fazer com que você ache aquilo dali. E Deus está querendo dizer ao meu e ao teu coração que uma das maneiras que nós devemos viver é viver de acordo com aquilo que o Senhor quer. E o Senhor quer que a gente tenha uma mente que guarde coisas boas, que guarde, que pense em coisas boas, que tenha uma mente, aprenda a viver olhando para coisas boas, olhando para momentos bons. Tem pessoas que só têm olho para ver que aquilo que é ruim, não tem nada, não consegue enxergar nada de bom. Irmãos, até nas tragédias, Deus nos ensina coisas boas. Eu, como pastor, olhando para essa situação, coisa difícil para mim é ficar distante da casa do Pai. Mas olhando esse distanciamento que se criou no meio de uma tragédia, eu consigo glorificar a Deus. Por quê? Estou muito, mas muito feliz com o que Deus está fazendo. Estamos conseguindo entrar em casas que a gente não conseguia entrar antes. Estamos conseguindo viver hoje no grupo da igreja. Antes era uma coisinha ou outra que um mandava, tinha que ficar mandando. Hoje, irmão, é tanta oração, é tanto louvor, é pessoas interagindo, mandando vídeos. As casas hoje estão tendo cultos dentro dos lares. Então, é um olhar, é você aprender a olhar e olhar porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo que acontece debaixo dos céus e da terra, tudo está no controle de Deus, nada foge do controle dele. Então eu preciso ter o quê? Confiança naquele que está no controle. É isso que eu preciso ter, e é isso que Deus quer que nós venhamos ter. Ter uma vida de quem verdadeiramente confia em Deus. Vocês estão compreendendo o que Deus está dizendo com você aí? Tem coisas, presta atenção. Tem casamentos que hoje ganharam maior qualidade. Devido ao quê? Devido a alguma enfermidade que veio, o medo de perder. Hoje tem pessoas que estão com medo de perder, então estão ligando mais para o pai, estão ligando mais para a mãe. Estão mais preocupados. Olha só, o que era para ser ruim está trazendo aproximação. Mas para quem? Para quem está aprendendo. Para quem não está aprendendo com isso daí, pode ver alguma coisa e ele não aprendeu nada com isso. E aí vai vir outra situação na vida dele, ele vai ver, pessoas que hoje não valorizavam a vida. Não valorizavam a vida. E aí perdeu alguém, morreu alguém, subitamente. Mas tem pessoas que aprendem com isso. Depois falam, eu não tenho tempo para perder, eu preciso perdoar agora, eu preciso amar agora, eu preciso ser essa pessoa boa agora. Eu não tenho tempo de deixar Deus para amanhã, não aceito Jesus qualquer hora dessa. Qualquer tempo desse aí eu vou na igreja, qualquer hora dessa. Começo a falar assim, eu arrumo o tempo quando der. E Deus não... Isso não está no teu controle. Então você precisa aprender a viver, sabendo que tudo está no controle do Pai, sabendo que tudo depende de Deus. Você precisa compreender que por mais que você tenha dinheiro, que por mais que você tenha um bom emprego, por mais que você tenha saúde, tudo isso pode passar, tudo isso pode acabar. E devido a isso, o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida? Se aproximar de pessoas é algo muito necessário. A gente precisa de pessoas. Deus abençoe, Letícia. Seu primo Rogério também. Glória a Deus, Rogério. Um beijo, primo. Deus abençoe. Quem é o maior responsável pela transformação da tua vida? Quem é o maior responsável pela transformação da tua vida? Aí eu sei que tem pessoas que vão fazer assim. É Deus. Não é? Tem pessoas que vão fazer assim. Quem é o maior responsável pela tua transformação da tua vida? É Deus. Não é Deus. É você que é responsável pela transformação da tua vida. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora, a responsabilidade de ter uma transformação é tua em escolher Deus como aquele que dirige a tua vida. Se você escolher Deus como aquele que dirige a tua vida, você pode ter certeza que começará uma transformação sobre a tua vida. Mas, qual que é o grande problema? Você mesmo é responsável, mas assim, há uma responsabilidade, existe uma liberdade, e existe a liberdade de você fazer escolha, em querer ou não querer Deus. E quem vai transformar a tua vida é Deus, mas de acordo com a responsabilidade que você tem em escolher
a Deus para dirigir a tua vida. Eu não vejo ninguém melhor do que aquele que é todo poderoso para dirigir a tua vida. Ninguém melhor do que entregar a tua vida para Deus, sendo que Ele sabe do ontem, do amanhã e do porvir. Então por que nós queremos viver com a nossa vida sobre o nosso controle? Deus abençoe, Nicole. Por que isso? Porque ainda não aprendemos a viver na dependência de Deus. Temos que aprender verdadeiramente a viver na dependência de Deus. A decisão é uma responsabilidade de quem? Tua. O que é para Deus fazer, querido, Ele sempre vai fazer. Mas você precisa clamar a Ele, dar legalidade a Ele, pedir para Ele: Senhor, entra na minha casa. Não é assim que a gente canta? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ó, tá pedindo para Ele: entra na minha casa, entra na minha vida. O poder de decisão de chamar Ele é sua. E Ele não vai entrar se não for convidado. Então, para que a minha vida venha, para que a minha vida, e quando eu digo abençoado, tem gente que acha que assim, abençoado é não ter escassez, é não ter enfermidade, é não ter problema, é ter emprego, é ter tudo. Não, peraí, querido. Ser abençoado, a maior bênção que nós temos é saber que Cristo nos ama, é saber que Cristo está conosco. E isso não quer dizer e não te faz imune às dificuldades e nem aos problemas que a vida vai ter. Porque enquanto tivermos vida, haverá problemas, haverá dificuldades. Mas enquanto nós tivermos vida, Deus também continua sendo o nosso. A morte, Deus continua sendo o nosso Deus. A grande aflição das pessoas é não saber passar por situações difíceis. A gente precisa aprender a passar pelo desemprego, pela enfermidade, pela morte, pela escassez, por a quebra de um relacionamento. Tem pessoas que se matam porque acabou um relacionamento, porque ficou desempregado, porque perdeu dinheiro, porque perdeu alguém que amava e começa a morrer junto com essa pessoa. Sabe por quê? Porque não aprendeu a viver, sabendo que a vida, todo aquele que vive está certo de uma coisa: vai morrer. Então por que nós não aprendemos com a morte? A morte é para te ensinar. Olha só, se você que está me ouvindo perdeu alguém que você ama muito, deixa eu dizer um negócio para você, e de repente você está triste, está morrendo junto, presta atenção. Ó, quão egoísta você é, quão ingrato você é. Sabe por quê? Porque isso é ingratidão. Você perdeu uma pessoa, mas quantas outras pessoas te rodeiam? Você tem filho, você tem mãe, você tem pai, você tem outras pessoas. De repente você perdeu uma pessoa que você ama. Mas você não aprendeu com que isso... O que essa morte causou em você? Por que você não mudou ainda? Por que de repente, você que de repente perdeu o emprego e hoje você fala: meu Deus, está reclamando do outro emprego que você está hoje. Mas quando você estava desempregado, lá atrás, você queria tanto emprego, mas hoje você está no emprego, conquistou o emprego e consegue reclamar desse emprego que você conquistou. Ou seja, você não aprendeu nada com a vida. E o que aconteceu lá atrás pode acontecer novamente para que você venha aprender. E em tudo venha dar graças ao Senhor. Aleluia. O quanto nós começarmos a compreender e ser mais gratos por aquilo que nós temos, ao ficar chorando por aquilo que nós não temos mais. Deixa eu dizer um negócio, a gente nunca vai chegar à frente para poder viver um tempo de excelência com Deus. Porque aquele que não é fiel no pouco, no muito, Deus nunca vai colocar. Então, eu e você precisamos entender: pastor, mas meu casamento está acabando. Está acabando por quê? Lembra no início? Porque os bons momentos você está guardando na onde? No bolso. E os maus momentos você está guardando no coração. Casamentos com 20 anos, 17 anos, 30 anos de casamento estão se acabando. Devido ao quê? Porque os bons momentos foram desperdiçados quando outras coisas foram retiradas do bolso. Porém, os maus momentos foram guardados no coração. E o Senhor, não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que nós devemos pensar nas coisas boas. Eu não vejo na Bíblia o Senhor falando assim: olha, aquele que te fez mal, guarda. O Senhor fala assim: não pagueis os maus com os mal, mas paguei o mal com o bem. Ou seja, eu só posso dar aquilo que eu estou cheio. E aí, o Senhor quer chamar a mim e a sua atenção para que nós venhamos viver esse tempo. Aprenda a viver verdadeiramente como um cristão, como uma pessoa que tem um encontro.
Se nós não tivermos um encontro com Deus, e nesse encontro nós não permitimos que haja uma transformação sobre a nossa vida, não haverá transformação. A transformação começa quando você reconhece a condição que você tem. Se você não aprender com as adversidades, eu tenho um livro que eu gosto muito que é assim: às vezes você ganha, às vezes você aprende. Ou seja, na vida da gente, a gente nunca perde, a gente aprende. Para quem? Para quem é ensinável. Para uma pessoa ensinável, todas as dificuldades. Sabe aquela coisa que aconteceu alguma vez quando você entrou no trabalho? Você logo de cara foi confiando na pessoa e falando tudo para a pessoa, tal, aquela coisa toda de confiança, ou no relacionamento, ou numa amizade que você achou que era amizade, e você já chegou se abrindo que nem uma mala para todo mundo, falando tudo da tua vida, e depois essa pessoa detonou a tua vida, arrebentou com a tua vida, abriu o seu coração loucamente, sem nem conhecer a pessoa, somente por alguns momentos. E tem gente que vive quebrando a cara porque continua fazendo isso, porque não aprendeu. O que você deveria ter aprendido com isso? Analise primeiro, conheça primeiro, se abra depois. Sabe por quê? Porque confiança não é algo dado, é algo conquistado. E tem pessoas que se deixam se conquistar facilmente antes de aprender e ver se pode confiar ou não. Amém? Então, algo que nós precisamos é aprender com as adversidades. Sabe, pessoas que constantemente se arrebentam financeiramente, conseguiram se levantar, mas novamente se quebram. Pessoas que não conseguem ver uma promoção, que vai lá e compra tudo que está em promoção, porém esquece que a promoção também precisa ser paga. E se você compra 3, 4 coisas em promoção, quando você junta todas essas coisas que estavam em promoção, que você já comprou aquilo que você precisava, mais as promoções, quando você vai ver, dá um montante que de repente você não consegue pagar. Mas você já conseguiu uma vez. Mas você não aprendeu nada porque você continua fazendo. Pessoas que você feriu, sabe? E continua ferindo. Por quê? Porque você não aprendeu com aquilo. Porque, sabe, na grande maioria das vezes, as pessoas que não são ensináveis, que não aprendem, falta uma coisa: humildade. Aqui a gente vai falar muito mais aqui ainda. Eu não sei se vocês já aconteceu isso. Se vocês conhecem pessoas que quando você vai perguntar assim, como é que você vai? Aí a pessoa fala assim, vai como Deus quer. Na sua grande maioria, essas pessoas que falam vai como Deus quer, a vida dela não está boa. E ela quer jogar a culpa daquilo que não está bom sobre as costas de Deus. Porque ela não quer assumir a responsabilidade de repente a vida dela não está boa por causa das escolhas que ela fez, por causa das atitudes, do comportamento, de como ela vive. Não é. E a saúde, tá como Deus quer. Caramba, nunca cuidou da saúde, nunca se alimentou, nunca foi no médico, nunca fez um check-up, nunca fez nada. E aí agora a culpa é de Deus. Sabe por quê? Porque isso já está em nós. Não é de agora. Não é de agora. Isso está em nós. Faz muito tempo, desde o livro de Gênesis, no seu capítulo 3, no seu versículo 12, Gênesis 3:12, se você que pode aí, abra aí comigo no livro de Gênesis 3:12, vai dizer assim, Gênesis 3:12. Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa ou é da minha mulher, ou a culpa é do Senhor. E tem um monte de gente assim, vivendo isso aí. A culpa, o meu casamento tá ruim, sabe por quê? É por causa da minha mulher, é por causa do meu marido. Por isso que tá ruim. Por quê? A culpa nunca é tua. Por que a culpa nunca é tua? Porque você se vê como uma pessoa perfeita. Não, eu não me dou com meu pai, a culpa é dele. Eu não me dou com a minha mãe, a culpa é dela. Não, de repente a culpa também é tua. Quando nós começamos a ter um senso de autorresponsabilidade sobre as nossas atitudes, fica muito mais fácil de viver. Agora as pessoas, assim como Adão, qual que é o grande problema de Adão? Ele chega culpando ou a Deus ou a mulher. E ele não assume a tua parte de responsabilidade. Pai Thiago, a sua parte de responsabilidade que cada um temos. Glória a Deus. Marcos, Deus abençoe você. Neide, Deus abençoe. Muito bom ter vocês conosco hoje.
quando nós assumimos a nossa parte de responsabilidade e não agregamos tudo de ruim que acontece a nós, ou a Deus, ou a alguém, ou ao diabo, porque grandes pessoas também fazem parte disso. Ah, a culpa é do diabo, eu pequei por causa do diabo. Não, você pecou porque você quis. O diabo só veio com a proposta, porque Jesus foi tentado e não caiu. Daniel também teve propostas, José teve propostas e nenhum deles caiu. É escolha, lembra da responsabilidade que cada um de nós temos? Então eu e você temos uma responsabilidade. Mas o que você pode fazer com essa responsabilidade? Você precisa entender o que você pode fazer com essa responsabilidade, porque responsabilidade e liberdade tem que andar junto. Você tem a liberdade, mas uma liberdade sem responsabilidade é muito perigoso. Então, quando nós vemos aqui, a palavra de Deus diz assim, no livro de Gálatas capítulo 6, que Deus não se deixa escarnecer. E aí o que acontece? O que é? De Deus, ou melhor, de Deus ninguém se zomba de Deus. E quando, olha só, quando Adão fala, ó, foi a mulher que tu me deu, o que aconteceu com ele? Teve um peso sobre a vida dele, porque se ele tivesse falado ao Senhor, de verdade, eu errei e pronto, eu errei. Me desculpa aí, a responsabilidade era minha, o Senhor falou comigo primeiro, depois minha mulher foi e comeu sim, é verdade, mas eu também tive curiosidade de comer, eu quero pedir perdão para o Senhor. Irmãos, eu creio que naquele momento ele não teria saído de lá do Éden. Mas, o que acontece? É isso mesmo, Bia. É difícil reconhecer o próprio erro. É muito fácil a gente enxergar os erros dos outros. Mas Deus vai trabalhar em nós quando nós permitimos e falamos para Deus, muda essa minha natureza arrogante, essa natureza a qual eu acho que eu sou perfeito. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, e ver o quanto nós somos falhos, enquanto nós precisamos de Deus para viver uma transformação, a gente vai ser mais compreensivo com os erros das demais pessoas. O grande problema é que a gente busca mostrar para as pessoas, colocar nas pessoas peso além daquilo que ela já fez. Mas o que Deus quer ministrar ao meu e o teu coração nesta noite é que pessoas vão errar. E eu pergunto para você, como você gostaria de ser tratado quando as pessoas errassem com você? Como que você gostaria de ser tratado quando você decepcionasse alguém? Essa é a maneira que você deveria tratar as pessoas quando elas te decepcionassem. Mas é muito mais fácil a gente colocar peso sobre as pessoas. Então é por isso que a gente precisa começar a aprender a viver. E o aprender a viver é viver de uma maneira leve. Qual que é a maneira leve? Problemas vão acontecer, dificuldades vão acontecer, mas você precisa aprender com essas dificuldades. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo, de acordo com essa coisa que aconteceu do coronavírus, estão mais perto do teu pai, estão mais perto da tua mãe, porque estão com medo de perder o pai, estão com medo de perder a mãe, porque o que foi colocado na mídia é que as pessoas mais velhas podem morrer. E aí você não visitava a tua mãe, você não ligava tanto para a tua mãe, né? Alguns já vão aprender com isso. E outros, de repente, terão que perder. E mesmo assim não vão aprender, porque não são pessoas ensináveis. Isso mesmo, Betânia. Precisamos ser humildes acima de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer nos humildes, mas rejeita aquele que é soberbo. Então, quando nós vamos ver aqui, aí nesse estudo Deus foi me dando coisas. Outra caneca, irmãos, olha que linda essa. Jesus, o Rei dos Reis. Essa aqui eu também ganhei. Só não vou lembrar de quem que eu ganhei, mas eu ganhei de alguém também. Eu vou mostrar a minha coleção de canecas para vocês. Tem algumas. Márcia, pastora Márcia, pastor Vanderlei. A Márcia, minha prima também. Estão chegando aqui as pessoas que estão aí online com a gente. Olha só, quando a nossa vida não está da maneira que gostaríamos, temos duas escolhas. Qual que é? Para aí e pensa um pouquinho. Quando a tua vida não está da maneira que você quer, tem duas escolhas a se fazer. Quais são as duas escolhas que você tem para fazer? Primeira, é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender a mudar. E a segunda é achar um culpado, que tem gente que é especialista nisso. Minha vida está assim, sabe por quê? Porque quando eu era pequeno, meu pai me abandonou. E aí é o vitimismo. Deixa eu falar um negócio para você, desculpa. Não é ser insensível aos seus problemas. Mas você vai fazer o que com isso aí, cara? Você vai morrer nisso aí porque teu pai te abandonou, porque fui traído, porque fui abusado. Eu, pela misericórdia de Deus, eu conheço pessoas que foram abusadas. E hoje são pessoas usadas
para tratar de pessoas que foram abusadas. Ou seja, elas aprenderam com aquela situação terrível da vida dela e colocou isso como uma ferramenta para curar outras pessoas. Meu Deus, isso é crescimento, isso é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Mais à frente a gente também vai ter sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é você ser uma pessoa equilibrada, saber usar a razão e saber usar a emoção. E você ser essa pessoa que tem esse equilíbrio. Então, qual que é uma das coisas que eu aprendi com um querido amigo, pastor Rui? Ele diz assim: as suas escolhas definem os seus cenários. As escolhas que você faz vai definir. Se você escolher por aprender, ela vai te colocar num cenário. Se você escolher em culpar alguém, vai te colocar em outro cenário. Fala pra mim, é tão ruim você conviver com uma pessoa que te culpa por tudo aquilo que dá errado na vida dela? Ah, mas eu tô assim por causa de você. Nosso casamento não vai bem por causa de você. Tudo não vai bem, sempre tem a culpa, alguém tem culpa das coisas não darem bem. Ai, Deus não tá me vendo, como se a culpa fosse de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa, tem coisa que é você, de boa, é você que tem que fazer. Ai, eu não sei. Ó, presta atenção, vê como escolha necessária. Tem pessoas que escolhem no início do ano dizer: eu vou começar numa academia e vou emagrecer. Isso é uma coisa besta, tem gente rindo aqui. Eu vou começar a dieta. Escolha. Ele faz até escolha. Mas escolha sem decisão não vale nada. Porque ele escolheu a escolha certa. Ele escolheu sim fazer a coisa certa para a vida dele. Porém ele não tomou a atitude de fazer o que a decisão dele disse que ele faria. Então hoje o que o Espírito Santo de Deus está dizendo ao meu coração para dizer para você, e ele fala para mim também: tome decisões, mas tome atitude também. Decisão: eu quero perdoar, mas não toma. Você decidiu, mas você não faz nada para perdoar. Eu quero ser crente, eu quero ter um maior contato com o Senhor, eu quero começar a conhecer a Deus, mas não pega a Bíblia. Ele só decidiu, mas não pega a Bíblia, não vai assistir uma pregação, não escuta um louvor. Só pega aí, escuta um monte de coisa que não presta. As suas decisões não condizem com as suas atitudes. Você até decide certo, porém faz errado. E isso não vai mudar a tua vida. As decisões têm que estar acompanhadas da atitude juntamente. Somente decisões. Sem atitude não vai mudar a tua vida. Tem pessoas que dizem: eu vou parar de fumar. Ele decidiu. Mas qual é a atitude dele? Ele compra um cigarro todo dia. Ele vai parar de fumar? Sabe quando? Nunca. Por quê? A decisão é a tomada certa, mas a atitude está errada. Então o que nós precisamos é ter um equilíbrio de decisões e atitude. Quando você decidir, saiba que toda decisão terá que ser acompanhada de uma atitude para que verdadeiramente a tua vida venha mudar, se transformar. Decida, mas tome atitude. Filhos que estão me ouvindo hoje, quero dizer para você, filhos, o corona, em nome de Jesus eu creio, mas o que você aprendeu com isso não pode passar. Esse cuidado que você está tendo com o teu pai, de estar perto, mas está ligando: e aí pai, e aí mãe, está se cuidando? Tinha filhos que não ligavam mais de mês para o pai. Tinha filhos que ligavam para ir no hospital, alguma coisa, nunca dá tempo. Agora está correndo, sai do trabalho e consegue ir encontrar o pai, e consegue encontrar a mãe. Mãe, não vai que eu vou no mercado para você, eu vou no mercado para a senhora, para o senhor, pai. E quando o corona passar, será que você vai ter aprendido? Ou quando essa situação passar, você passa tudo isso junto? Você precisa aprender, eu preciso aprender a valorizar as pessoas que têm ao meu lado. Todas as tragédias vai sempre ensinar alguma coisa. As coisas boas ensinam, mas as dificuldades também ensinam. Quem é ensinável, quem é humilde. Sabe pessoas que quando você vai falar alguma coisa para ela nem espera você terminar, ela diz: eu já sei disso. Isso são pessoas que não são ensináveis. Você pode até saber, querido, mas você não sabe de repente o que ele vai te ensinar, de repente tem um traçado que é mais curto do que o seu para chegar ao resultado que você espera. Eu gosto de dar exemplos.
Teve um tempo atrás, antes dessa crise, eu cheguei no meu mestre, o Pablo, e eu fui apresentar um golpe para ele. E ele já conhecia o golpe. Mas mesmo assim ele me deixou fazer o golpe, tal, mostrou, pô, legal, Berlei e tal, mas agora deixa eu te mostrar um negócio. Ele poderia falar, não, Pablo, não, você vai querer me ensinar? Eu sou seu mestre, cara, como assim você vai querer me ensinar? Eu sou o teu professor. Mas na humildade, querido, provei honra. E eu, depois daquilo, eu falei para ele, meu, que top, que através disso, eu consegui olhar para você de uma nova maneira. Porque você deixou eu falar para você, e você mostrou para mim, e aprimorou aquilo que eu te falei. Mas se houvesse arrogância, já não ia nem me dar atenção. Tá bom, depois eu falo com você. Depois você me mostra. Sabe, de pessoas que você vai falar da palavra, não, ele diz, não, já conheço. E aí você vai ver a condição dessas pessoas. Pode olhar a condição dessas pessoas assim, ó. 99,9% dessas pessoas são pessoas que a vida está estagnada espiritualmente. Quando você vai falar de finanças, você fala, eu sei, está estagnado financeiramente, sentimentalmente. Nesta área que você for falar, e essa pessoa é ouvir, você pode ter certeza que ela não vai bem. E não vai melhorar. Por quê? Porque as dificuldades que ela tem passado, ela não tem aprendido com isso. Então assim, tem algo aqui que diz assim, pessoas bem resolvidas com a vida não culpam as outras pessoas. Quem que tá aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu só dando uns toques aqui. Leandro Tognetti, Deus abençoe, Leandro. Irani Castellucci, Deus abençoe. Alexandre Bezerra, Elilson, Raquel, Lídia, Ellison, todos vocês, Deus abençoe vocês aí. E os demais aí que tem aí, Jaqueline, Fabi, Eide, eita meu Deus, Raquel, Bi, irmãos, tem muita gente aqui, eu vou dando, Vanildo, Rodrigo Veiga, e entre outros aí, Alex, Deus abençoe. Algo que nesse estudo aqui veio muito forte para mim, e é isso assim, ó, pessoas bem resolvidas com a vida não culpam pessoas ou circunstâncias pelas derrotas que sofreram, porém elas aprendem com o acontecido e se perguntam o que eu devo fazer para que da próxima vez venha dar certo. Sabe, de pessoas, eu tenho certeza que todo mundo que conhece pessoas que passaram por uma dificuldade. A história de grandes empresários, grandes homens empresários, grandes homens de Deus também, muitos deles passaram por quebras. E eu digo para você que o fracasso não é o fim. O fim é desistência. Fracassar, só fracassa quem tentou. Quem não tentou já é um fracassado. Meu Deus, isso é muito forte. Tem gente que fala, ah não, mas eu não sirvo para ser crente. Porque eu tenho medo. Já vou dizer um negócio para você já é um fracassado. E aí, Marcos, Deus abençoe. O que você precisa entender? Que o maior fracassado é aquele que nem tentou. A maior derrota que você pode ter não é de entrar no ringue, tomar um soco e cair. É de nunca ter entrado no ringue por causa do medo. E o Senhor quer municiar eu e você, para que nós venhamos estar dispostos e aprender com as derrotas que nós vamos ter na vida. Quem que vai passar por esta terra que não vai viver uma derrota? Deixa eu dizer um negócio para você, querido. Todas as dificuldades, todas as adversidades que nós passamos, presta atenção. A palavra de Deus vai dizer que havia um menino chamado José. José seria o playboy de hoje. Por quê? Ele tinha o que os demais não tinham. Ele tinha uma túnica de cor diferente. José, ele estava acostumado a ter o melhor. Ele era o destacado. Ele tinha mais. Olha o tempo que esse menino vive. Que maravilha. Seria aquele que está vivendo muito bem. Porém, as dificuldades vieram. Seus irmãos o traem. Joga ele dentro de uma cisterna. Ele sai de playboy agora para um homem que está sem roupa, porque os seus irmãos arrancam sua túnica e jogam lá num poço. De lá de dentro ele sobe e vai ser vendido como escravo.
de playboy para uma pessoa jogada no poço, vendido como escravo, e depois de escravo ele vai para dentro da casa de Potifar, aonde parece que tudo está muito, muito bem. Mas se esse cara não tivesse aprendido com as adversidades, com as dificuldades, quando ele saiu daquele lugar de total conforto, foi para dentro de uma cisterna e vendido já como escravo, ele não seria bem sucedido na casa de Potifar. Se ele fala, você está de brincadeira, eu tinha de tudo, agora eu sou obrigado a fazer aqui dentro dessa casa. Mas não, ele vai e trabalha muito bem, faz as coisas muito bem, a ponto do seu patrão Potifar dar o controle de tudo daquela casa para ele. E aí, mais uma vez, vem a situação adversa. Porque a nossa vida são feitas de altos e baixos. E você precisa aprender a viver tanto no alto quanto no baixo. Agora tem gente que só consegue ser crente, ser servo de Deus, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, um bom servo, um bom funcionário, quando as coisas estão no alto. Mas Deus quer dizer para mim e para você nessa noite que nós precisamos aprender a viver com as adversidades da vida. Porque enquanto você tiver vida, você vai passar por momentos tops, como também momentos ruins. Você vai viver um momento onde você diz, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas também viverá os piores momentos da tua vida. Mas o que eu quero dizer para você, que tanto no bom, que foi o Deus que te proporcionou esse melhor tempo da tua vida, Ele continua sendo o melhor Deus quando o momento também é ruim. Ele não deixa de ser o seu Deus. Deus não é o Deus do tempo bom, Deus é o Deus de toda e qualquer circunstância. Ele disse, ainda que passar pelo vale da sombra da morte, ali eu estou com você. O Senhor não é somente um Deus do tempo de partida de pão, mas é o Deus que anda no deserto, quando o povo não tinha o que comer, Ele era o Deus que provinha. Quando o tempo estava frio, Ele era o Deus que esquentava. Quando o tempo estava calor, Ele era a nuvem que estava por cima. Então, nesta noite, o que Deus quer ministrar ao meu e ao teu coração, Ele está dizendo, eu sou o Deus de todo o tempo. Quando vocês estavam lá no Egito, eu era o Deus de vocês, o Deus que protegia. Mas quando entrar em Canaã, sou eu também o Deus que entra com você e tira você daquela fase ruim, e na fase boa eu também estou com você. Aleluia! Quando nós começarmos a compreender isso, viver será mais prazeroso. A gente vai parar de se lamentar tanto. A gente é o povo que mais lamenta. A gente fala do povo de Israel, mas a gente continua lamentando. E Deus, Ele quer mostrar para mim e para você, filho, dê glória em tudo, pensar nas coisas boas. Eu não estou podendo sair. Tem gente que está agoniada assim como eu. Eu fico agoniado porque eu quero sair. Eu quero visitar a igreja. Eu quero estar na igreja com o povo. Mas peraí, irmão. Você tem uma casa, olha que maravilha. Você tem família. Tem gente que está na rua agora. Tem gente que está enterrando alguém. Tem gente que está no hospital, entubado agora. E quem está entubado está glorificando a Deus, a família. Por quê? Porque está no hospital e tem chance, em nome do Senhor Jesus, de sair de lá com vida. Por favor, olhe, e eu estou falando sério, é para olhar para isso, ver o que você tem sobre as tuas mãos e glorificar a Deus. E glorificar a Deus. Porque tem gente que gostaria de estar no hospital entubado e de repente está numa cama, numa maca de um hospital, e infelizmente esperando a morte chegar. Glorifique em toda e qualquer circunstância, porque Ele é Deus. É isso mesmo, Elton. Então, é a gente aprender a olhar com um olhar de gratidão, dizendo, Deus é bom. Não estou recebendo todo mundo na minha casa do jeito que era, mas eu estou sabendo que todos eles estão bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você entende isso? Aí alguém vai falar assim, mas eu estou desempregado. Mas deixa eu dizer um negócio para você, você está vivo. É uma circunstância boa? Não, não é boa não estou dizendo que é boa. Estou dizendo que é ruim. Mas você está vivo. Você está vivo. Lute. Vai mudar essa situação em nome de Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E quando a gente continua falando aqui, glória a Deus, aleluia. Ó, aqui no estudo, depois eu vou dar a referência dos livros, tá bom? Um dos livros que eu vou mais citar aqui, sem dúvida nenhuma, é a Bíblia. Mas a gente estuda também filosofia, um pouquinho de psicologia,
de comportamento, inteligência emocional. Então a gente vai falar de muita coisa aqui, tudo está ligado ao reino, porque para mim, toda e qualquer ciência está tudo na Bíblia. Não tem uma ciência sobre essa terra que o Senhor já não falava antes. A gente vai falar dos coaches. Puxa vida, coach, nossa, é uma novidade. Novidade é nada. O Senhor foi um dos maiores coaches que teve. Levantou pessoas do nada. A palavra de Deus diz, fala assim, que ele tira homens do lamaçal e coloca para sentar entre príncipes. É o que hoje muito coach está fazendo e se colocando como grandioso. E grandioso é Deus que pode fazer todas e qualquer coisa. A gente vai falar de psicologia, que a psicologia é aquilo que vai tratar as pessoas na área da mente, da psique, né? Tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, mas eu não vejo ninguém mais top, um psicólogo mais maravilhoso do que o nosso Senhor, quando ele diz, ó, pega, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto. É o que você fala dentro do consultório de psicologia, ele não pode dividir com ninguém, porque é um momento secreto e ali ele trata. E é assim que o Senhor continua fazendo com a gente, toda e qualquer ciência existente sobre essa terra, o nosso Deus já usava. Então, hoje a gente aprende a usar somente as coisas que estão ao nosso recurso, mas tudo linkado sempre à palavra de Deus. Amém? Tudo. Você pode ser um cara que vai estudar muito filosofia, você pode ser um cara que vai estudar teologia, psicologia, entre coach, o que for. Mas se isso não estiver fundamentado dentro da palavra de Deus, você corre um grande perigo de se tornar uma pessoa fútil, que é levada por qualquer vento de doutrina. A maior doutrina da minha vida é a palavra de Deus, e eu espero que você também. Por mais que você vá assistir entre outros homens que estão aí ministrando, mas nunca deixe de ouvir um homem e uma mulher de Deus. Se esse homem estiver falando, mas não tiver embasamento dentro de palavra bíblica, eu digo para você, tome cuidado. Amém? Algo que eu deixei bem grande aqui. Seja ensinável. E isso é uma coisa que está bem grande aqui. É aquela pessoa que não olha para suas derrotas como meio de depreciar-se e procura aprender e crescer com as suas derrotas para chegar à vitória. Eu lembro que vou mostrar aqui para vocês, porque está no livro aqui. Deixa eu só localizar e já falo para vocês sobre essa... O que dizem que a história é essa. Uma iatista, essas que... O negócio desses barcos aí que correm no vento aí e tal. Ela levanta de manhã e vai reclamar com o seu treinador. E ela diz assim, o vento não tá bom hoje. E aí o treinador muito sabiamente diz assim, deixa eu te perguntar, o vento não tá bom para quem? É só para você? Todo mundo. Então o que você faz? Entra no teu barco e vence. Eu não quero saber dos outros. Eu quero saber como você vai lidar com esse tipo de vento. E o que eu aprendo com isso? As coisas não estão difíceis só para você. As coisas difíceis para todo mundo. De repente o seu é o casamento, de repente o outro é o emprego. De repente é a vida espiritual de um, de repente o outro é a saúde. Mas todo mundo tem uma dificuldade, mas como lidar com essa dificuldade? Você pode pegar e ficar se lamentando, ou você pode falar, você está de brincadeira, estou entrando no meu barco, porque não está fácil para ninguém, mas o fato de não estar fácil não quer dizer que eu não posso ser um vitorioso. Aleluia, glória a Deus. O fato de não estar fácil não quer dizer que você não pode ser um vitorioso. Vai ser o quanto você se dedica para vencer. Vai ter pessoas que vão olhar para o vento e vai falar, é verdade, está difícil. Meu, tá difícil, é verdade. E aí ele entra no teu barquinho e fica você e ele parado ali. Enquanto tem gente falando, é verdade, tá difícil, mas vamos remar, porque eu preciso chegar e atravessar a linha de chegada. Aleluia. Então, o que nós precisamos entender é que nas nossas dificuldades, nas nossas perdas, nós precisamos entender como que nós vamos reagir a isso. O que vai definir você como uma pessoa de sucesso ou não uma pessoa de sucesso é o como você lida com os seus fracassos.
E a gente vive um tempo de pessoas que não sabem lidar muito bem com as situações adversas, com as situações a qual ela não tem controle. Pessoas que quando perde alguém, perde o chão. Sabe por quê? Porque você está acostumado a ter as coisas no seu controle. E quando as coisas fogem do seu controle, você se decepciona, você se desespera. Você precisa saber que nem tudo está sob o teu controle. Tudo está no controle de Deus. E se você não entender isso, você vai sofrer muito, cara. Mulher, você vai sofrer demais. Entenda que nem tudo está no seu controle. Tem coisas que vai fugir do seu controle. Que você vai falar, meu Deus, o que eu faço? E aí quando você fala com quem tem o controle, ele vai falar para você o que você faz. O grande problema é que você procura pessoas. E não é pessoas que mudam a tua vida. Quem transforma a tua vida é Deus. Mas segundo, lembra do início da ministração? Segundo as escolhas que você faz. Você tem uma responsabilidade. O único que pode mudar a tua história não é Deus. Não, já falei. É você escolher a Deus. Aí ele muda. Mas ele não vai mudar a sua história sem você querer que ele mude a tua história. Tua vida financeira, Deus muda? Claro que muda, irmão. Se você chamar ele para mudar. Se você não chamar ele para mudar, ele não vai mudar. Teu casamento, Deus vai mudar? Aí tem gente, claro que vai, mas você não vai fazer nada. Bonito. Até parece. Você tem que fazer. Você tem que voltar a se apaixonar, tem que voltar a cuidar, voltar a tratar, voltar a fazer. É fácil? Não, porque muitas vezes você feriu tua esposa, você feriu teu esposo. Mas deixa eu dizer um negócio para algumas mulheres e alguns homens que precisam me ouvir hoje. A tua mulher não é perfeita. Sabia? Aí você fala, claro que eu sei, essa mulher não é uma mulher. Mas eu falo pra você, você também não. Você também não é perfeito. Pare de se achar a última bolachinha do pacote. Sabe por quê? Porque a última bolacha do pacote vem quebrada e é só o pó. Então você não pode ficar se sentindo como se fosse a última. Fica colocando por cima dos outros. Você não é ninguém. Deixa eu falar um negócio pra você. Coloca na sua condição, você é pó da terra. Assim como o seu marido é pó da terra. E do pó nós vamos retornar. Então assim, aprenda a ser humilde com teu esposo. Aprenda a ser humilde com a tua esposa. Tua esposa vai errar, mas você também vai errar. Teu filho vai errar. Não espere perfeição do seu filho, não. Porque tem pais colocando os filhos como se o filho tivesse que ser perfeito em tudo. O menino tira uma nota baixa, quase crucifica o moleque. Deixa eu dizer um negócio pra você. Não é pra isso. Não, filho, parabéns que você tirou nota baixa. Mas também não crucifica o teu filho, não. Porque ele vai aprender com isso daí. Mas como? Ele pode aprender como um trauma, ou ele pode aprender como um ensinamento. Você pode marcar a vida do teu filho como aquele que falou, filho, filho, não foi muito bom não, hein? Acho que você tem que se dedicar mais. O que você fez de errado? Você estudou mesmo? Você teve tempo? Não, mas seguinte, você não conseguiu, não tirou nota? Sabe aquilo que eu falei que ia te dar? Não tem mais. Aí você faz com que seu filho seja aquelas pessoas que para conseguir passar e ter alguma coisa, você está estimulando a ele a buscar todo e qualquer recurso que for necessário. Seu filho de repente não colava, agora ele vai colar. Ele vai colar. Porque ele fala, ou eu sou bom, ou eu sou o melhor, ou eu não consigo o que eu quero. É por isso que tem muita hoje gente mau caráter. Porque era pressionado pelos pais. E hoje, o que ele tiver que fazer para conseguir aquilo que ele quer, ele não pensa duas vezes. E a culpa é de quem? A culpa é tua, que ensinou errado, estimulou errado. Mostre para ele, filho, o que você aprendeu com isso aí, com essas notas aí que você teve? O filho perdeu um ano, o que você faz? Eu não estou falando para você incentivar, filho bonito, não. O que você aprendeu com isso? Senta aqui com o pai quer conversar com você. O que você aprendeu com isso? Ensine, ao invés de pressionar. Porque Deus não nos pressiona, Ele nos ensina. Sempre nos ensina. E aí aqui, eu não sei quanto tempo já tem aí, já? 1h03. Mais 20 minutos aí eu encerro, tá? Toda vez é 1h10, 1h20 e eu encerro. E glória a Deus por isso aí. Aqui no estudo diz assim: você vai perder. Quantos têm certeza disso? Deus abençoe, Maria. Quantos têm certeza que vai perder? Caramba, você tem que ter essa certeza que você vai perder. Porque ninguém vai ganhar a vida toda. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos perder. Mas você precisa ser uma pessoa
que aprende com as perdas. E aqui diz assim, uma perda não é total se você aprende algo com aquele resultado. Suas perdas podem te definir se você permitir. Se você ficar onde a derrota o colocou, então eventualmente você ficará preso lá. Sabe pessoas que vivem lá no passado? Ai, eu ganhava tão bem antes. Ai, o meu casamento era assim. Ai, olha, irmão, era do tempo que colocava a mão, as coisas aconteciam, a pessoa levantava, o poder caía. Tá bom, e o que você está fazendo para voltar esse poder sobre a tua vida? O problema não está no tempo, o problema está em você que deixou de fazer aquilo que você fazia naquele tempo. O problema, ai, meu casamento era uma beleza, sério, porque muito provável assim, ó, 99,99% você deixou de fazer aquilo que você fazia quando seu casamento era bom. Então, o que é necessário? É voltar. O passado tem como voltar? Não, mas se você voltar a fazer as coisas que você fazia no passado, que era bom, é possível? É, mas depende de quem? De você. As suas decisões vão definir o cenário que você está. O pastor Rui falou isso marcou minha vida, quando ele disse isso na ministração. As suas escolhas definem o teu cenário. Por que tem pessoas que estão vivendo de vento em polpa? Por que pessoas que estão presas agora? Encarceradas, porque a escolha dele definiu o cenário que ele está. Porque pessoas hoje estão bem casadas, porque a escolha dele definiu o bom casamento. Porque tem pessoas que estão mal casadas e fala baixo, que de repente você está do lado dele aí, ou dela aí. O que você tem que fazer? Agora é lutar por transformação. Sabe por quê? Porque você já casou, já está aí do teu lado, né? E essa pessoa que está do teu lado não tem pressa de morrer. Ela não tem pressa. Então assim, e você não é assassino não, né? Então não mata ela não mata ele não. E luta para se transformar e transformar essa pessoa que está do teu lado. Eu falo que hoje nós vivemos o tempo onde as pessoas brigam muito nos relacionamentos, nas amizades, no casamento. Ao invés de lutarem pelo teu casamento, de lutarem pela tua amizade, de lutarem por um objetivo. Então é tempo de lutar, nós precisamos lutar, aleluia. É tempo da gente, presta atenção, no livro de Filipenses, do Glória a Deus, no seu capítulo 3, abram comigo aí, Filipenses 3, ou melhor, Eclesiastes, vamos para Eclesiastes, aleluia. Eclesiastes 3. Aí assim, muita gente conhece. Tem mais gente aí? O Washington. Ô, Chitão, um abraço, meu irmão. Que bom ter você aqui conosco também. Uma das coisas que a gente precisa aprender, a Bíblia já vem nos ensinando há muito tempo que a nossa vida é feito de momentos, de tempos. Lembra que eu falei de José? Ele teve o tempo bom, tempo de playboy, tempo da túnica diferente. Vai lá para dentro, vai, volta. Depois esse homem vai de novo para cá de Potifar, que o Potifar vai preso de novo, irmão. Acredita, meu Deus, tempo bom, tempo ruim, tempo bom, tempo ruim. E aí lá dentro do cárcere, novamente ele tem um tempo bom, maravilhoso. E ali ele vai à frente de Faraó, e ali ele consegue viver e reinar. Mas também o tempo ruim vem também. E dentro do tempo ruim, ele já estava preparado para o tempo ruim. Porque ele falou do tempo de escassez e o tempo onde teria bonança. E ele estoca. Então no tempo bom, o que você tem que fazer? Guardar. Guardar na onde? Aqui, ó, dentro de você. Porque os tempos bons são feitos de momentos. E momentos são guardados dentro de nós. Porque cada momento gera um pensamento. O pensamento gera uma emoção que vai para dentro de você. E você pode guardar ou não. Os momentos ruins você pode guardar ou não. Depende de você. Mas é muito mais fácil guardar os momentos e sentimentos ruins dentro de nós do que guardarmos os sentimentos e coisas boas dentro de nós. Então, no livro de Eclesiastes, e a gente está falando de um homem chamado Salomão, visto como o homem mais sábio, que diz assim: para todas as realizações há um tempo certo. Existe sempre um tempo, e é isso que eu gostaria que vocês frisassem.
Existe um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, porém há um tempo de morrer. E se você for olhando os contrastes, o tempo de nascer é o tempo de felicidade, o tempo de morrer é o tempo de tristeza. Então, alegria e tristezas fazem parte da nossa vida. A palavra de Deus vai dizer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. O tempo de plantar é um tempo mais custoso. Por quê? Porque você tem que arar a terra, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que ter um zelo maior. Porém, o tempo de colher é o tempo onde você está com a boca salivando. Coisa gostosa quando você passa num lugar onde tem um pé de manga ou um pé de goiaba, que você olha ali, nossa, gostosa para pegar. Ali é tempo de prazer, é tempo de alegria. E aí vem dizendo, tempo de matar e tempo de curar. Olha só, o de matar é prazeroso. E aí vai dizer, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de derrubar é muito mais difícil. O tempo de edificar é prazeroso, porque é a construção de coisas novas. Tempo de chorar e tempo de rir. Ou seja, tudo tem um tempo. E é feito de tempos bons e tempos ruins. Então, o tempo de guardar as pedras e tempo tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. É tempo de abraçar e tempo de se afastar-se do abraço. A gente está vivendo o tempo de afastar-se do abraço. Hoje a gente não pode abraçar. Hoje a gente não pode beijar do jeito que a gente gosta, abraçar do jeito que a gente gosta. Por quê? É um tempo. E eu creio que o tempo de abraçar vai voltar em nome de Jesus. Mas a gente está vivendo o tempo de afastar-se do abraço. A gente está vivendo o tempo de abraçar. Voltou. Glória a Deus. Estamos de volta. Foi bem rápido, graças a Deus. Eu vou finalizar para acabar rápido, irmão, para a gente ter, com fé em Deus, a continuação. Amém? Então assim, o tempo de abraçar é muito importante, mas eu creio que é o tempo de nós voltarmos a abraçar. Muitas vezes aqui a gente se afastou de abraçar. Como eu disse, tem pais que se afastaram. Tem irmãos que não se falavam e por causa do coronavírus voltou a falar com o irmão. Amizades que voltaram. Amizades que voltaram porque estão com medo de morrer, né? E isso faz parte. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira da fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E aqui eu encerro, porque eu não vou nem ir mais adiante. Mas no versículo 11 eu gostaria que você meditasse nisso. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O que Deus está querendo com isso, né, irmãos? Aprenda a viver. O Senhor está dizendo, filho, eu quero... Você sabia que Jesus andou sobre essa terra não foi para nos ensinar a ser Deus, mas foi para nos ensinar a ser gente, a ser humano. Ele andou aqui sobre esta terra como homem. E aí ele vem mostrar para nós que... Glória a Deus. Voltei. Lucas, um abraço, filho. Voltar, você vai ter que pagar. Deixa eu dizer algo para vocês. Aprenda, irmãos, a viver. Aprenda a valorizar a sua vida. Aprenda a valorizar a vida das pessoas que estão ao seu lado. O que Deus quer fazer conosco é que nós venhamos aprender a viver. Aprenda a ter prazer nas coisas da vida, nas coisas simples. Olhar para a chuva, ao invés de reclamar que está chovendo. Dizer glória a Deus porque está chovendo. Olhar para o sol e falar que sol maravilhoso. Oi, voltei. Então assim, aprenda a viver a vida. Eu encerro aqui. Deus abençoe, Jean, Diácono. Eu encerro dizendo para vocês, aprenda a viver. Aprenda a valorizar a vida e as pessoas que você ama. E nunca deixe. São 3 colunas que vão te sustentar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar-se a si próprio. E os próximos. Isso vai te segurar. Isso, sem dúvida nenhuma, são os 3 pilares que vão te sustentar. Eu quero orar por você nessa noite. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso, onde eu pude sentir a Tua presença
Pai, palpável neste lugar, mas eu pude sentir a presença dos meus irmãos participando comigo, apesar da distância, mas é tão prazeroso. Que o Senhor, Pai, venha abençoar esse meu irmão, essa minha irmã, o Senhor dê saúde a eles, que dê paz, tranquilidade para os filhos que estão demasiadamente preocupados, que eles tenham confiança que os seus pais estão guardados, para esses pais que estão preocupados demasiadamente, que eles confiem no Senhor, porque isso é um tempo e eu sei que esse tempo vai passar. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, acalma essa alma, acalma esse coração, que nós venhamos guardar os bons momentos dentro do nosso coração e que os maus momentos guardemos nos nossos bolsos, porque em algum momento nós vamos perder isso. Eu tenho convicção e certeza em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, os livros, sem dúvida nenhuma, que eu usei foi a Bíblia. Outro, às vezes você ganha, às vezes você aprende. E outro, o poder da ação. Leiam esses livros quem puder, compre esses livros, leiam, vão te ajudar muito. A gente vai continuar ainda falando sobre aprender a viver, tem muito mais coisas aí pra gente colocar e falar. E quero dizer para vocês, se inscrevam no canal da nossa igreja, você que está vendo aí, tem o sininho lá, ativa o sininho para chegar as notificações, dá like, põe comentário, para quê? Para que isso venha subir a nossa qualificação no YouTube. Compartilhe no Facebook com outras pessoas, ajude a divulgar, amém? Como eu falei para vocês, nós não somos youtubers, né? Mas precisamos divulgar a nossa igreja e a palavra de Deus. Em primeiro lugar, não é nem a igreja, é a palavra de Deus que nós precisamos divulgar. Então, peço para vocês, em nome do Senhor Jesus, que todos vocês que estão vendo aí, vai lá e se inscreve. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos para poder transmitir online pelo YouTube. Amém? Então, que vocês ajudem. Faça a tua parte, tá? Fale para os teus filhos. Ó, filho, vai lá, adiciona lá, mesmo que de repente ele ainda não vai assistir, mas uma hora ou outra Deus pega ele. Amém? Quero um beijo para você, Tiago, Ana, todos os que estão aí, quanta gente, glória a Deus. Fico feliz de ter bastante gente, Betânia, Larissa, Joyce, Leandro e entre todos os que estão aí. Um beijo. Comentem, tá? Mas comentem mesmo, manda lá no Facebook comentários, se isso está tendo algum efeito sobre a tua vida, tá? Dos testemunhos que vão acontecer, se você vai conseguir ser uma pessoa diferente depois dessa ministração, tá bom? O quanto de bem fez, tanto bem quanto mal que tiver, manda para nós, tá? Que é muito importante. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. As palmas louvam ao Senhor. A paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus.